Há pouco nós vimos aqui no Hora News o discurso de Donald Trump e Benjamin Netanyahu e a gente volta a falar deste encontro importante entre os dois presidentes. Quem tem mais detalhes é o repórter Matias Brotero, que está ao vivo em Washington, nos Estados Unidos. Olá, Matias, boa tarde para você. Qual a repercussão já tem aí? Como que está essa situação aí na Casa Branca, hein? Oi, Daísa, uma ótima tarde a você, a todos que nos acompanham na Record News. Aliás, é um prazer falar com você aqui na Record News. Seja bem-vinda ao time, a gente vai bater bastante bola por aqui. Eu falo direto da Casa Branca, Daísa. Estou especificamente dentro da sala de imprensa, do briefing room, onde acontecem os briefings da imprensa, né? Onde a porta-voz da Casa Branca fala com os jornalistas. E aí o que vocês estão vendo logo atrás de mim, essa movimentação intensa de jornalistas de diversos países, justamente nesse dia tão importante aqui na Casa Branca. Poucos minutos após o término, após o fim dessa declaração conjunta entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Inclusive, essa é a quarta vez que Netanyahu vem aqui à Casa Branca para se encontrar com Trump, desde que o republicano reassumiu o governo norte-americano. E dessa vez eles estão discutindo uma proposta bastante otimista do ponto de vista de Donald Trump. Foi isso que a gente acabou de acompanhar nessa declaração conjunta dos dois líderes. Inclusive, eu já trouxe alguns temas bastante importantes abordados tanto por Trump e depois, posteriormente, por Netanyahu. Eu queria trazer para a gente discutir um pouco por aqui, né? Esse encontro todo, até agora, pelo menos, durou cerca de 3 horas, desde que Netanyahu chegou aqui à Casa Branca. E agora, durante essa declaração, Donald Trump disse que, de acordo com essa proposta, todos os reféns devem ser libertados em, no máximo, 72 horas. A faixa de Gaza deve ser desmilitarizada. As capacidades militares de grupos terroristas, incluindo o Hamas, devem ser desmanteladas e policiais locais serão treinados no território palestino. Trump ainda falou em criar um conselho de paz que seria chefiado por ele, pelo próprio republicano Donald Trump, e integraria líderes de diferentes países, inclusive o ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair. Bem, falando um pouco ainda sobre a proposta, né? O presidente dos Estados Unidos disse que ela precisa ser aceita pelo Hamas, ou seja, eles entraram em acordo após uma série de encontros e reuniões que Donald Trump teve ao longo dos últimos dias, muitos dos quais foram presenciais ali na Assembleia Geral da ONU, que aconteceu em Nova York, mas também por meio de telefonemas com líderes do Oriente Médio. E também, é evidente, de acordo com a própria porta-voz do governo americano, Karoline Leavitt, o governo americano trata diretamente e indiretamente com o grupo terrorista Hamas, ou seja, pelo que a gente está sentindo e ouvindo por aqui, haveria acordo já por parte de todos que estão aqui desse lado, evidente, da Casa Branca, do primeiro-ministro de Israel e de líderes árabes que são aliados do governo norte-americano. Agora, Trump deixou bem claro que essa proposta ainda precisa ser aprovada, passar pelo crivo do Hamas. Uma informação importante antes dessa proposta ser dissecada ali pelo presidente dos Estados Unidos, também de uma declaração de Benjamin Netanyahu, houve um encontro trilateral entre Donald Trump, Netanyahu e o primeiro-ministro do Catar. O Catar, que tem sido um elo entre o grupo terrorista Hamas e os Estados Unidos. E aí houve uma relação que ficou bastante estremecida no início desse mês, depois que Israel atacou o Catar, um alvo terrorista do Hamas, e atacou o Catar, matando uma pessoa. Bem, de acordo com um comunicado que foi emitido pela Casa Branca, Netanyahu reconheceu ter violado a soberania catariana nesses ataques contra alvos do Hamas e expressou arrependimento pelo que chamou de morte acidental de uma pessoa. Ainda de acordo com esse comunicado, os líderes discutiram a criação de um mecanismo trilateral para melhorar a cooperação e uma proposta para encerrar a guerra. É um comunicado que vem bastante em linha do que disse o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no início da declaração dele aqui na Casa Branca, há poucos minutos, quando ele falou que essa proposta vai muito além de um possível fim na guerra na faixa de Gaza. Mas é evidente que esse é o principal tema e a gente está acompanhando bastante de perto os desdobramentos, né, do que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, mas evidentemente do que acontece também no Oriente Médio. Especificamente, a gente aguarda esse posicionamento do grupo terrorista Hamas para saber o que vai acontecer a partir de agora
a gente vai atualizando vocês ao longo da nossa programação. Eu volto com você no estúdio. Brotero, a gente acompanha aí a expectativa agora para essa declaração do Hamas, né, diante desse plano, né? Eles concordaram em criar este plano e falaram também aí na criação de um corpo de supervisão. Você até citou aí Tony Blair. Como funcionaria isso? Já tem mais detalhes? Como funcionaria esse conselho de paz que Donald Trump falou? Ainda não temos esses detalhes, mas o que a gente sabe é que Tony Blair já esteve com Donald Trump aqui na Casa Branca, em outros momentos, e também representou um grupo importante para destravar acordos no Oriente Médio, que inclusive incluía a Rússia em outro acordo. Então, Tony Blair tem aí esse know-how para intermediar o que acontece no Oriente Médio, um possível acordo no Oriente Médio, por isso que ele é tão visado pelo próprio presidente dos Estados Unidos para integrar esse Conselho de Paz. Mas é importante lembrar que, além dele, há também Jared Kushner, que também trabalha trabalha no governo americano, e em conjunto com o Tony Blair poderia ser uma pessoa, um novo integrante desse Conselho de Paz de Donald Trump. Ele não deu detalhes sobre quais seriam os outros integrantes, mas ele citou nominalmente Tony Blair e disse que ele, Donald Trump, seria o chefe desse Conselho de Paz, né? Então, acho que essas informações, elas ainda estão sendo desdobradas e discutidas, inclusive, né? Porque antes mesmo de haver uma determinação sobre como funcionará esse Conselho de Paz, é necessário que haja um retorno do próprio grupo terrorista Hamas para saber se há interesse em seguir adiante com esse conselho. Mas dentro desse conselho, o que a gente sabe é que haveria, evidentemente, palestinos que fariam parte desse conselho também, líderes de diferentes países. O presidente Donald Trump falou agora há pouco nessa declaração, ele citou especialistas de diferentes países. Então, haveria sim um conselho que teria integrantes de diferentes nações, especialistas e, evidentemente, cidadãos palestinos, e haveria um tempo também para que esse conselho funcionasse, né, nesse período de transição na faixa de Gaza. Mas os detalhes ainda estão sendo acordados, Daísa. Brotero, muitíssimo obrigada. A gente volta a se encontrar mais vezes aqui no Hora News, com certeza. Muito obrigada. Um ótimo trabalho para você aí em Washington, viu?